Hoje eu quero abordar um tema que é muito comum dentro da advocacia, pelo menos na minha advocacia é muito comum isso. Eu já falei sobre isso há um tempo atrás, mas eu vou voltar a falar novamente porque vira e mexe, sempre chega pessoas querendo que você trabalhe de graça. Então, primeiro ponto, por que o advogado deve trabalhar de graça? Se o advogado é uma profissão como outra qualquer. Quando você vai ajeitar o seu cabelo, fazer sua unha, ir ao médico, por exemplo, você paga pelos serviços prestados por aquele profissional. Então, por que com o advogado a sociedade entende que o advogado deve trabalhar de graça? Então, é algo que eu não consigo entender. O advogado, em hipótese alguma, ele deve trabalhar de graça, porque é através dos seus serviços que tem o seu sustento. Além disso, quando você contrata um advogado particular, você deve saber que existe, sim, a cobrança dos honorários, certo? E isso é indiscutível. Então, o cliente ele deve ter consciência de que, se ele opta por escolher um advogado particular, ele deve pagar pelos seus serviços. Porque, senão, isso não faria sentido algum, o advogado trabalhar de graça, porque já existe a Defensoria Pública que cumpre esse papel muito bem na sociedade. Um exemplo é o Sistema Único de Saúde, o SUS. No SUS existem médicos preparadíssimos para atender a população, mas também existem os médicos particulares, certo? Então, quando você precisa de um atendimento urgente, uma consulta urgente, e não quer esperar pelo SUS, que a marcação é 3, 4, 5 meses ou mais, mas você precisa de muita urgência essa consulta médica, você faz o quê? Você paga pelo médico particular, para ter o seu exame, sua consulta realizada de forma rápida. A mesma coisa é na advocacia. Quando você escolhe contratar um advogado particular, você terá um atendimento personalizado. Pelo menos na minha advocacia é assim. Todos os meus clientes têm um atendimento personalizado, são atendidos diretamente por mim. Eu dou muita prioridade aos meus clientes. O meu maior compromisso com a advocacia é com o cliente. Então, é esse serviço que você está contratando. Além disso, existe o quê? A celeridade de dar entrada no seu processo, certo? Porque, embora a Defensoria Pública atenda um trabalho muito bem na sociedade, igualmente o SUS, mas a demora é muito grande. Só que já teve processo com a Defensoria Pública, sabe do que eu estou falando. Então, eu entendo que a realidade de muitos não possuem condições financeiras de pagar um advogado, mas quando você opta por isso, por escolher um atendimento personalizado, um atendimento técnico com estratégia, você realmente precisa entender que precisa pagar os honorários advocatícios. E não fazer um bicho, fazer uma situação muito complicada, como se a gente estivesse fazendo alguma coisa errada. Como se fosse muito errado cobrar pelo nosso serviço. Não é errado cobrar porque é um trabalho, entendeu? Então, quando alguém vai para qualquer estabelecimento comercial também, precisa comprar, precisa pagar. Quando você vai em um supermercado, você só leva aquela mercadoria se você pagar. Então, se você